Fala galera, meu nome é
em que a gente, enquanto profissional, vivenciou ali, seja mês passado, seja um ano, como que a gente passou por essa pandemia, como a nossa criatividade, né, nosso lado criativo, a gente conseguiu levar aí todas essas atividades e ações para que a gente pudesse permanecer assim dentro de uma condição estável, né? E isso é muito interessante porque tem uma geração que ainda é muito apegada a essa questão da teoria, né? Sim. Então, de certa forma, eles olham e eles falam, Marília, mas isso é possível? Isso acontece? Eu falo, gente, muito. Toda hora, né? Então, cara, é muito bacana, de repente, você contar isso, sabe? Por exemplo, esse exemplo mesmo que eu digo da pandemia, eu, no momento, no mês que eu fui desligada, eu falava assim, gente, tô perdida. Não sei o que eu vou fazer. Sendo que, na verdade, eu ainda tinha as minhas aulas e que não é somente o fato de dar aula, existe toda uma preparação, uma estrutura Sim. burocrática, uma estrutura de conhecimento por trás. Não é somente eu estar ali naquele determinado horário ministrando aquele conhecimento. Você tem que estar preparada, né? Para tudo, Rebeca. Eu falo assim que hoje, como eu tô do outro lado, eu consigo, assim, valorizar cada vez mais o papel do professor, sabe? Porque é assim, a gente tem uma jornada muito doida mesmo, de preparação, de dedicação. Eu não tenho mais sábado, eu não tenho mais domingo. São finais de semana em que a gente prepara a aula, que a gente se dedica. Eu tenho muitos alunos que são meus orientandos de monografia, de TCC, de projetos experimentais dentro Que da área de legal. publicidade, que são que os alunos experimentam no último ano de curso. Então, isso são conhecimentos, são temas totalmente diferentes. Então, Sim. você precisa estar muito assim, ser totalmente estar adaptado a todo esse contexto de assuntos, de temas, né, de propostas, e ao mesmo tempo estar adaptado a uma faixa geracional de Sim. pessoas que são totalmente diferentes da sua geração. Comportamentos, pensamento, acesso à informação, não tem comparação. Não tem. É Eu, incrível, é eu, incrível. eu tô com 33 anos e eu penso quando eu tinha 6, 7, 8 anos que eu tinha que fazer alguma coisa na escola, que era no início, eu tinha uma Barça. E aí eu olhava no Atlas e eu não tinha o Google para fazer pesquisa. Hoje em dia, dependendo da informação que você passa, se a pessoa não confiar ou não tiver credibilidade, ela tá buscando já para saber ou complementar o que você disse. É. Então, é isso que você falou, a geração atual tá totalmente diferente. E as E ferramentas, materiais, tudo, tudo. né? E eu acho assim extremamente curioso, porque se a gente for pegar mesmo essa palavra, né, a resiliência, é, pode até ser que a gente, por ser uma geração que está um pouco à frente, vai, eu diria assim, 5, 8 anos à Sim. frente, a gente fala assim, ah, tá bom, vai. Nós já temos algumas experiências, uma bagagem um pouquinho mais rechonchuda, então a gente consegue servir de parâmetro de referência para essa geração que vem vindo. Mas, na verdade, também nunca nos foi ensinado a sermos resilientes. Sim. Então, todo esse processo Nem foi se falava sobre construído. isso. Imagina, Na minha imagina. adolescência eu nem tinha ouvido essa palavra Eu ainda. também. Não, uma das primeiras vezes em que eu escutei, eu sempre recorria, todas as vezes, primeira vez, segunda vez, resiliência, resiliência, resiliência. Eu corria no próprio Google e eu falava assim, meu Deus, deixa eu Que ficar por dentro. significado dou para isso, né? Não é? E ao mesmo tempo, você fala assim, hoje, né, a questão da gente poder trabalhar o senso de empatia, a mesma coisa. Já se falava de empatia alguns anos atrás e a gente estava tentando se adaptar também a essa característica de se colocar no lugar do outro. Quantas histórias a gente leu em algum momento em que falava justamente dessa questão de entender o outro, estar no lugar dele, vivenciar as experiências ali e também trazer essa reflexão no sentido, tá, se eu estivesse no lugar da Rebeca, de que maneira que eu iria agir? Será que eu agiria da mesma forma que ela ou não? Compreenderia toda a sua reação, a sua resolução para determinada situação, sabe? Sim. Então, cara, eu falo assim, é muito curioso, porque ao mesmo tempo eu digo que eu gosto demais, porque estar em contato com eles, com gerações diferentes, com pessoas diferentes, traz para nós uma mobilidade na nossa vida, assim. E eu acredito que no momento do desligamento, foi em maio, né, de 2020,
Aí, 2 meses depois, eu falava, não, imagina, mandando currículo, abri meu perfil no LinkedIn, eu não tinha perfil no LinkedIn. Até então, eu falava assim, imagina, jamais eu vou sair daqui. Então, conheci o LinkedIn, é uma baita de uma ferramenta aí de muito relacionamento. Sim. Te E auxilia aí, a encontrar várias várias pessoas, coisas. oportunidades de trabalho, tudo, né? E assim, outras possibilidades de conteúdo. Sim. Então, eu falo assim, olha o tanto que isso... Por isso que eu digo para você, de repente, é uma situação, por mais negativa que ela seja, ela traz para nós algumas reflexões que eu acredito muito que está integrado a esse processo da resiliência, porque você passa a olhar para aquilo que até então não fazia parte não estava no seu radar ali. Porque talvez se eu não tivesse passado por esse tipo de situação, eu jamais estaria procurando por outro lugar. Eu jamais estaria procurando por uma nova oportunidade de trabalho. Até porque para mim não fazia sentido nenhum eu sair de lá. Você estava feliz fazendo o que você gostava Totalmente, totalmente. E assim, cara, eu falo que o ambiente corporativo promove muita diferença na vida das pessoas, sabe? Então, assim, a cultura, valores, promovem coisas, assim, incríveis na vida dos seus colaboradores, sabe? O fato de você se sentir bem, sabendo que existem pessoas que estão ali que reconhecem o seu trabalho, reconhecem, valorizam por você estar ali. Então, quanto que isso te motiva? Te envolve de um jeito que você faz Envolve. parte da causa, né? Daquilo que vocês Nossa. estão construindo em conjunto. E assim, sabe, foi um pedacinho ali de forma negativa, e aí pouco tempo depois eu já estava nas universidades e aí foquei, direcionei todo o meu foco para as aulas. Não, eu vou intensificar meus estudos, vou passar a contribuir cada vez mais com os alunos. A gente estava no ambiente online, eles tinham muita dificuldade, a maioria deles não ligavam as câmeras, dificilmente participavam. Então eu toda vez que eu entrava numa sala de aula virtual, eu falava, não quero ficar sozinha, não me deixem sozinha, falando sozinha. Então a gente teve que aprender, né? Nós fizemos inúmeras capacitações, entendermos todo o ambiente virtual, em questão assim de dias, para poder receber esse aluno também nesse formato, né? E outras pessoas nesse formato. E aí foi quando eu consegui realmente, assim, passar por um processo seletivo muito bacana. E aí eu fui trabalhar numa outra empresa aqui em Ribeirão também. E aí, assim, 10 vezes maior do que onde eu estava, com 3.000 colaboradores. E aí sim foi onde eu falei, e agora, né? Ou, assim, eu volto de novo para estudar, para me capacitar, para entender uma cultura nova, pessoas diferentes, totalmente disruptivo, um ambiente tecnológico impressionante e uma cultura que te abraçava impressionante. E aí eu falava, gente, então vamos, porque se em algum momento eu esperava por isso, chegou, né? Chegou no a meio da hora. pandemia. Então eu falo assim que a resiliência, eu tiro de aprendizado muito essa questão de o como que você também, nesse processo, te faz acreditar em você mesmo, sabe? Na sua capacidade de resolução de problemas, de ser criativo e de acreditar mesmo, sabe? Do quanto que você é capaz. Se eu conseguir efetuar diferentes tipos e níveis de entrega naquele momento e não deu certo, cara, assim, é triste, mas ao mesmo tempo bola para frente, que tem outras oportunidades nos esperando, nos aguardando, e eu acho que isso que é o bacana, sabe? Você pegar as coisas que aconteceram de ruim, transformar, se reinventar, começar uma nova jornada, conhecer gente nova, e isso até te dá um gás. Nossa! Né? Porque é uma demissão, uma coisa que às vezes abala muito a gente, às vezes não. Eu acho que abala qualquer pessoa se ela não estiver desejando que aquilo ocorra. E você, como mencionou, gostava do lugar que estava trabalhando, tudo, deve ter sido horrível. Ainda mais no meio da pandemia. Na pandemia, que é um momento que tava todo mundo muito sozinho. Você não tem, às vezes, com quem conversar, como compartilhar, não tem abraço, não tem aquela... Vou sair para tomar uma cerveja para jogar conversa fora com alguma amiga ou amigo meu, porque eu só quero distrair. Não teve isso, né? Sim. E eu lembro, por exemplo,
minha jornada sempre foi muito intensa de trabalho. Imagina, eu tinha que equilibrar 3 pratinhos diferentes, sempre foi. Então, 2 universidades e um ambiente corporativo. Então, eu falava assim, meus alunos até hoje me perguntam, como que você dá conta? E eu falava, gente, eu acho que eu ainda não parei para pensar em como eu dou conta. Eu sei que eu faço. Então, eu divido meu dia em 3 períodos e nesses 3 períodos eu vou tentando equilibrar tudo que chega, porque chega muita coisa, é um volume de coisa que eu falo assim, gente, quando você vê, você fala, não tem ninguém no WhatsApp, de repente surge um monte. E na época, quando a gente entrou nessa questão aí da pandemia, foi justamente isso, né? Eu não conseguia estar adaptada ao Teams, adaptação de reunião online. Confesso que foi uma adaptação extremamente difícil para mim, todo esse processo, até eu conseguir me adaptar. Então, eu dava aula de manhã, à tarde eu tinha uma média aí de 6 a 8 reuniões, uma seguida da outra, e à noite eu já estava inserida em outra sala de aula. Então, às vezes, é bem isso que você trouxe. Eu lembro que no meu apartamento, no meu quarto mesmo, eu tinha uma bancadinha, mas assim, acredito que uma bancada um pouquinho menor daqui onde nós estamos. Era só para acomodar minha cadeira e meu notebook, porque naquele momento, quando bateu o sininho do 16 de março, a única coisa que a gente fez foi colocar tudo dentro de uma caixa. A gente estava na empresa, colocamos tudo dentro de uma caixa e montamos toda a nossa estrutura em casa. Então, eu lembro que eu sentava, 7 da manhã, 7h30, para abrir toda a sala virtual para poder dar aula, para começar às 8 horas. E ali tinha dia... Eu lembro uma das aulas em que eu fiquei até umas 10 para meia-noite com um aluno na sala. E eu falava, meu Deus, amanheceu, escureceu, choveu, e eu aqui fechada no meu nem quarto. Viu o que estava acontecendo. Sem saber o que está acontecendo no mundo, porque justamente foi todo o meu período de trabalho aqui. E é isso, sabe? Eu acho que isso que você trouxe é extremamente importante, é o relacionar-se. Isso tudo, durante a troca, a nossa troca era justamente online. Então, assim, nossa, cara, hoje eu tô terrivelmente cansado, estressado. Hoje foi um dia que não deu certo, então quero sair, quero tomar uma cerveja, quero sentar com o pessoal, nem que for para falar do mesmo assunto que a gente estava discutindo agora, na nossa sala, mas lá no bar, entendeu? Fora dali. E isso a gente foi assim, praticamente a gente não teve mais. Então, foram realmente experiências marcantes e de você reaprender, né? Reaprender processos, reaprender situações e acolher. Eu acho que o acolhimento veio nesse sentido, muito eu acho que do reflexo dessa resiliência. Então, de que maneira que eu vou acolher aquele aluno que ainda não está adaptado? Ou eu vou subir uma atividade no portal e como que ele vai receber essa atividade? Como que ele vai fazer? A grande maioria a gente sabia que ou não iria entregar dentro do prazo, ou então ia abrir o Google para poder solucionar aquele problema naquele momento. Mas muita coisa nesse processo aí de 2 anos a gente foi extremamente assim, compreensível e até resiliente. E falando um pouco, né, já puxando o gancho da questão, pensando no Google e como mudou toda a estrutura de aprendizagem, como as pessoas se comportam, o fato de que o celular parece que é uma extensão do nosso braço agora, Total. Porque se antes a gente já vivia conectado, agora piorou, né? É impossível você ficar sem algo de conexão remota com alguém, seja aí qualquer um dos aplicativos de redes sociais ou às vezes de comunicação, tipo WhatsApp. E na tua área, né, em específico, hoje que você dá aula para alunos, que você tenta trazer um pouco da tua experiência para eles, como que foi, mudando só um pouquinho, esse boom da inteligência artificial? Como foi a entrada, não sei se já ocorreu, do ChatGPT no meio da tua aula? Eu vou dizer para você o seguinte, eu uso ele. Ele tem me salvado, assim, em alguns momentos em que... Imagina que, como eu estava até comentando com você, né? O conhecimento, o aprendizado, ele é algo, cara, que amplia para nós diversos tipos de horizonte. E hoje, por eu estar inserida em 2 cursos completamente diferentes, eu tenho a possibilidade de estar em contato com pessoas, com alunos, né? E com experiências também totalmente diferentes. Ao mesmo tempo,
enquanto eu preparo a aula e é uma atividade, por outro lado, eu tenho outras atividades por trás da sala de aula que exigem de nós, docentes, essa possibilidade aí de gestão, organização de tempo, planejamento. Muito, né? Então, é uma carga burocrática, é uma carga de documentação muito alta, que faz parte de todo o contexto de empresa, de instituição no qual nós estamos inseridos. Então, muitas das vezes, no nosso dia a dia, a gente acaba ficando um pouco limitado até no sentido de criatividade, porque eu penso assim, cara, eu preciso escrever uma pergunta para entrevistar um profissional da área de mídia, né? Eu tenho uma das disciplinas que eu dou que é de técnica de mídia, né? Então, conhecimento de todos os veículos, o que é frequência, o que é audiência, o que é share. E aí eu falo assim, vou receber um profissional para falar com esses alunos. Tá, o que eu vou perguntar para ele? Aí você fala assim, gente, me deu um branco. Um branco. Aí eu confesso para você que esses dias atrás eu até abri e falei, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu testar. Porque quando a gente se depara com algo novo, quando a gente se depara com uma novidade, alguma coisa que não está inserida na nossa rotina, a primeira coisa que a gente faz ter uma reação adversa àquilo, Será mesmo? Um certo preconceito, mas ao mesmo tempo nós somos extremamente curiosos. Sim. Então, de uma forma ou de outra, mesmo que a gente está receoso em utilizar aquela determinada ferramenta, não, vai, então, vamos lá, Rebeca, usa aí, vamos ver se isso dá certo. Vamos lá, Marília, vamos ver se isso dá certo. Eu usei. Experimentei, na verdade, tem umas 2 semanas, a gente estava fazendo uma atividade e justamente por conta desse profissional de mídia, e assim, deu muito certo, é fantástico. Eu acho que se a gente direcionar para o olhar do sentido de apoio, de uma ferramenta de uma inteligência que veio para nos auxiliar em determinadas ações, eu trago assim com muita facilidade para minha rotina. Por outro lado, obviamente, eu penso que, se tratando de conhecimento do próprio aprendizado, é algo que o que é humano, a humanização, ainda não é possível transmitir para inteligência artificial. Então, ela me entrega um norte, ela me entrega uma linha reta. Cabe a Marília direcionar toda essa parte humana, né, toda essa forma para que aquela questão, ou aquela dúvida, ou aquele conhecimento possa ser transmitido da maneira como ela espera. Porque se eu simplesmente lá pedir a ele uma pergunta, ele vai me responder e tá tudo certo, era isso que eu buscava. Uma pergunta aleatória, sem um direcionamento específico. Exatamente. Né? Agora, o que eu faço com aquela informação que ele me trouxe? Que era o que eu pedi para ele. Então, para a ferramenta em si, ele atingiu o objetivo, ele me entregou o que eu precisava. Sim. Agora, o que eu faço com aquela informação? O que aquela resposta, que na maioria das vezes entrega de forma fantástica, porque é muito correto. Você fala, gente, às vezes ele está à frente do seu tempo em relação a como eu responderia aquela determinada questão. E uma aí versão melhorada de resposta, dependendo Rebeca, do que for, eu fiquei né? impressionada. É incrível mesmo. E aí você pega esse conteúdo e você fala, tá, mas de que maneira que eu vou ou transmitir isso para o aluno, ou o que o aluno vai fazer com essa informação, ou o que nós, enquanto profissionais, faremos com isso, né? Então, assim, eu vejo um ganho muito grande, uma questão, assim, avanços cada vez mais no sentido da tecnologia. Sim. E, na verdade, a gente começa a se deparar com alguns desafios no sentido de adaptação a essa tecnologia, porque eu já vi pessoas se mobilizando, entre nós, assim, docentes, a gente tem grupos no WhatsApp, e quando a gente iniciou o semestre, lá em comecinho de fevereiro, nas muitas reuniões em que a gente fazia com os docentes, a gente se perguntava, tá, mas e aí? Qual que vai ser o nosso posicionamento? Ou até mesmo, cara, já usou, não usou? Como que... Para o aluno, isso está muito tranquilo, porque a gente sabe de universidades atualmente que usam na maior tranquilidade. Profissionais da área de tecnologia que há algum tempo, até mesmo antes da pandemia, já estavam adaptados a esse universo. E que coisa incrível! Ao mesmo tempo, para nós que tivemos todo esse boom agora de conhecimento, a princípio causa realmente essa questão da dúvida, mas no sentido de que, tá, então vamos conhecer, vamos saber a fundo como que faz, como que funciona. E digo mais,
como perguntar. Porque agora o desafio tá de que maneira que eu vou perguntar, ou qual a melhor pergunta, né? De que maneira correta, para que ela possa entender, a inteligência possa entender aquilo que eu quero e trazer a resposta ali para mim. E, assim, na minha visão, a inteligência, ela dá um boom na produtividade. Ela consegue otimizar processos e você consegue ali direcionar para que algumas coisas em específico você faça de uma maneira mais ágil, que você tenha um retorno mais rápido. Só que depende muito de como é a sua interação com essa inteligência. É como você falou, como eu faço a pergunta? Como que vai ser a pergunta? E aí vem a nossa bagagem, vem a sua bagagem como profissional, a minha e de outros profissionais que interagem com as inteligências disponíveis hoje em dia, que não tem só a do ChatGPT, tem outras também. E aí, no caso, eu trago a minha bagagem, faço a pergunta certa, interajo mais a fundo com ela, e aí ela vai direcionando para coisas que podem otimizar o meu dia a dia. É ótimo. Olhando por esse lado, mas aí a gente está falando de pessoas e profissionais já qualificados e formados que utilizam aquilo de fato como uma ferramenta. Em outro lado, a gente tem pessoas que ainda estão no processo de aprendizagem, né? De aprendizagem, assim, entraram agora na graduação, ou ainda estão decidindo que vão querer estudar em algum momento, ou se de fato vão querer estudar. Então, tem que olhar com um senso crítico a como que vai ser o uso disso, né? Eu acho que popularizou já, quase todo mundo está utilizando, e a galera mais nova é o que mais usa. Exatamente. Ainda não tem como. Quando eu te perguntei se já estava dentro da tua estrutura, é porque a galera de 17, 18, 20 anos, eles já sabiam disso antes de dar o boom para a galera dos 30 e por aí vai. Então, assim, eles interagem, eles geram código, eles fazem estrutura, pensam como que vai fazer planejamento de alguma coisa, eles já têm toda essa troca. Já existe uma bagagem e um costume. Então, daqui é só para mais otimizações do que a gente possa fazer com inteligência. E do outro lado, a gente tem já uma conexão. Esse boom de inteligência artificial e de ferramentas disponíveis para otimizar processos pode ser um ponto onde algumas profissões podem ser encerradas. E quando a gente fala de profissões a serem encerradas, que a gente não está aqui para dizer quais serão ou não, mas existem vários estudos de futuro já falando sobre isso, entra na questão da demissão. Entra na questão de que está havendo desligamento em massa. Alguns casos já são por causa da quantidade de inteligência que é utilizada em empresas que fizeram, né, automação, otimizaram processos e algumas substituições. Em outro lado, pela má qualificação, que algumas pessoas ainda não têm qualificação suficiente. Sim, então a gente está nesse processo de que você passou pela demissão na pandemia, muitas pessoas passaram e agora a gente volta por um período que estamos nesse boom de demissão novamente. Eu até ia comentar justamente isso, porque ao mesmo tempo que se tornou algo extremamente popular, eu volto de novo a essa questão do contexto geracional. Então, nós temos aí totalmente adolescentes, jovens, né, 17, 18 anos. Eu tenho uma sala de primeiro ano, basicamente com 70, 80 alunos, em que você olha assim para todos eles e você fala, gente, pessoas totalmente diferentes, habilidades e competências totalmente diferentes. Então, uns totalmente avançados e você propõe um desafio, o cara já tem uma resolução, e você propõe esse mesmo desafio para outras pessoas e ele tem a entrega é um pouco mais lenta, mas no sentido de poder entender e que não que isso seja errado. Ao mesmo tempo, eu digo que a gente tem uma grande parcela da população que quase ainda não tem acesso a esse nível de tecnologia. Então, eu falo que são os novos desafios desses novos tempos, né? Depois de um processo desses 2 anos de mudanças totalmente em diversos tipos de segmentos, né, e que a tecnologia acompanhou, e é como você trouxe, essa questão da demissão ao longo da pandemia, e agora? Você vê, nós estamos em 2023, praticamente aí, se a gente for olhar de 2020, são 3 anos, sim, do 16 de março. Então, de repente a gente olha para cá e fala, cara, nesses 3 anos, e aí, de novo, né? Então, agora a gente está vivendo um outro momento, layoffs, demissões em massa. Qual que é agora a característica? Vamos olhar um pouco mais profundamente.
quais são aí as características dessas empresas atualmente e o que elas estão buscando para poder justificar e até nós sermos novamente resilientes em todo esse processo atual, né? Então, de eu ter esses desligamentos e, de repente, ali na frente eu senti a necessidade de novamente convocar algumas pessoas para estar de volta a essa cultura, esse ambiente, sabe? Sim. E é o que eu te falei, eu acho que, veja, hoje nós temos a tecnologia muito presente no nosso dia a dia, ambientes totalmente tecnológicos nas empresas que incentivam, estimulam, né, as pessoas, incentivam a todos nós estar respirando essa questão de direcionar para frente, para a evolução, para propor algo novo, solucionar problemas, resolver desafios, conquistar sempre resultados positivos. E você sabe que hoje eu estava numa sala de aula e aí uma aluna chegou para mim e falou assim para mim, nossa, Marília, eu outro dia estava conversando com uma menina que faz dupla comigo na sua disciplina, e a gente estava conversando e falando assim, poxa, a maioria dos nossos professores que nós temos hoje, eles têm jornada dupla, tripla de trabalho. E aí, a gente ficou se questionando justamente, sabe? Porque às vezes vocês chegam até nós propondo desafios, oportunidades, porque a gente não sabe se vocês querem que a gente consiga ser como vocês, com jornada dupla, tripla, vocês não têm, assim, um descanso, vocês não têm um final de semana. E aí, onde fica a saúde mental? Sim. Então, veja, uma geração totalmente, ela está inserida, ela tem a tecnologia a favor dela, ela sabe mexer com tudo, Sim. com tudo. Quando eu criei a página no LinkedIn, a maioria dos meus alunos já mexiam, já buscavam vaga, já buscavam oportunidades há muito tempo. Já estavam, às vezes, até escrevendo no LinkedIn. Exatamente. E eu falo isso muito, eu dou uma disciplina para uma das salas que é mídias digitais. Então, basicamente, todo o universo de rede social. Rede social é a principal, né? E aí, uma semana a gente faz a imersão no Facebook, uma semana a gente faz no Instagram, uma semana a gente faz no LinkedIn, uma semana no Twitter. E eu sou uma defensora, uma apaixonada do Twitter. E se você me falar, mesmo, qual o seu arroba? Eu vou falar, não tenho, assumo. Mas eu sou uma pessoa que eu monitoro 24 horas, porque o nível de entrega, o nível de informação que eu tenho ali, a gente vai dizer que algumas coisas a grande maioria a gente considera, mas a grande maioria a gente não considera, a gente pode deixar de lado. Mas muitas das coisas hoje, né, pelo menos assim, do meu dia a dia, do que os alunos trazem para dentro da sala de aula, o Twitter está inserido. Então, você fala assim, cara, eles estão ali o dia inteiro. Outro dia eu falei assim para eles, olha, já viram a propaganda nova com o Lewis Hamilton, né? Sabem quem é o Lewis Hamilton, tudo? Aí eles ficaram tudo olhando pra mim. Falei, gente, vocês estão com o celular na mão. Cada o celular, acessa, assiste a propaganda, por favor, pra gente poder conversar, pra gente ter uma discussão dentro de sala. Só pesquisa. E aí é isso, eles estão totalmente inseridos, imersos em toda essa tecnologia e, ao mesmo tempo, atentos a essa condição de saúde mental. Atentos a essa condição, porque ela, de novo, essa aluna de hoje, ela me trouxe uma reflexão muito importante, justamente isso, porque às vezes, Rebeca, eu confesso para você, eu estou numa sala com 30, 40 alunos, num determinado horário, e todos os meus colegas estão em outros cubinhos, em outros bloquinhos, também ministrando todo o seu conhecimento em diferentes tipos de disciplina. A gente não tem, assim, um momento em que a gente consegue reunir todo mundo e falar, e aí, como você tá? Então, a gente também sente falta. A nossa jornada, eu concordo com você, que muitas das vezes é muito sozinha. É muito sozinha. E assim, eu acho que com todo mundo. O profissional de TI é um profissional extremamente sozinho. Até o ano passado, quando eu estava na empresa também trabalhando, a gente falava isso. Eu tinha um cargo de gestão, eu era coordenadora de uma equipe de comunicação interna. E a gente comunicava para 3.000 colaboradores, uma responsabilidade muito grande. E muitas das vezes eu falava para minha gerente, sabe? E ela era uma pessoa, assim, né? Ela é uma pessoa extremamente inspiradora. Me inspirou durante toda a minha jornada de gestão de equipe e até hoje. Muitas das coisas que às vezes eu falo, nossa, eu tô errando. Mas e se ela estivesse aqui, como que ela faria? Não, ela me incentivaria a fazer X. Aí eu volto e tento pensar como que seria o conselho dela para eu poder seguir adiante. E aí, numa das vezes, eu falei para ela, falei, nossa, a cadeira
de gestora, a cadeira de coordenação, que era a cadeira que eu estava naquele momento, é uma atividade, uma cadeira muito solitária. Sim. Todos os momentos a gente se sente sozinho. Como se a gente estivesse ali na frente, remando, remando e solitário. Refletindo, pensando, errei, acertei. Nossa, hoje a forma como eu falei com a Rebeca, eu nunca devia ter falado. Ou a Rebeca não estava num bom dia e eu não soube entender que ela não estava num bom dia. E aí, isso hoje me trouxe essa reflexão a partir do contato com essa aluna, porque é essa a realidade que nós temos. Estamos completamente inseridos dentro de uma atualidade totalmente tecnológica, Sim. uma geração totalmente tecnológica, e ao mesmo tempo essas preocupações surgem e que são extremamente importantes, que é uma delas, né, a questão da preocupação mesmo com a saúde mental, com o nosso estilo de vida, com o nosso bem-estar. Poxa, mas eles me questionam muito, mas você não tem um sábado, você não tem um domingo de descanso, como que você faz? Por isso que muitas vezes eles perguntam, como que você dá conta? E eu falo, olha, eu prefiro ainda nem pensar no dar conta. É que é uma época diferente também, né? Eu acho, principalmente mulheres que foram criadas, né? Que hoje já têm seus 30 e poucos anos, elas nasceram e foram formadas para dar conta. E aí é dar conta de muitos pratinhos. Pratinhos casa, pratinhos carreira de sucesso, pratinho estudo, pratinho lidar com machista, preconceitos e várias coisas. Então, vira uma armadura, né? Quase uma mulher de aço mesmo, tendo que lidar com todas as frentes e trabalhar muito, fazer seu dinheiro, ser independente, porque a independência ela é uma palavra-chave de pessoas da nossa época. Por quê? Porque já vem de uma família onde às vezes a mãe sofreu alguma coisa ou tem uma carga emocional que é um pouco, né, machista, e às vezes a mãe saiu do emprego para cuidar dos filhos, tem muito isso. Hoje em dia a gente tem aí uma vasta gama de oportunidades, onde as pessoas mais novas elas podem estudar, escolher onde trabalhar, escolher que não quer trabalhar num lugar, né, presencialmente, quer só remoto, escolher que quer trabalhar 6 horas e que quer trabalhar 8 horas. Então, tem mais uma diversificação de oportunidades. Sim. Que antes não tinha. E quando você não tinha antes, você fica condicionado a tá tudo bem isso aqui, vamos. Tá tudo bem, vamos. E gestão de tempo é tudo. Você deve ter provavelmente uma ótima gestão de tempo. Eu, para dar conta de tudo que eu faço, eu também tenho. Ah, é sim. E não, é o que eu te não falei. Não tem nem como fazer tudo que você tem para fazer se você não fizer uma boa gestão de tempo, da tua agenda, de todas as tuas atividades e por aí vai. Assim, se torna humanamente impossível. Na verdade, hoje eu penso assim, a minha gestão de tempo, a minha organização e o meu planejamento não visa somente a Marília, visa a Marília e todo o ecossistema que ela está inserida. Sim. Porque são diferentes tipos de atividades, são diferentes tipos de pessoas. Eu impacto muitas pessoas. Somente numa universidade, eu tenho em torno de 120 alunos. E isso é muita responsabilidade. Muita, você está formando pessoas que vão para o mercado e que vão formar outras pessoas. Exatamente. E por aí está se perpetuando, né, todo um ciclo que se você não fizer a sua parte e não tiver a sua responsabilidade com a sua posição, que a gente volta a falar da importância do professor, que é indiscutível. Então, é a pessoa que vai impactar a vida de muitas pessoas. Eu espero que sempre positivamente, mas acontece de às vezes não ser. Então, eu entendo a carga e a responsabilidade que você tem. De fato, é gigante. É gigante. E eu concordo com você nessa questão até do próprio gênero mesmo, né? Eu vejo que a mulher, a gente é muito cobrada. Mas isso é muito. E eu concordo com você que, de novo, a gente volta no pilar da geração, porque a gente dos 30, eu tenho 38, então assim, a nossa geração, os 40 são os novos 30, então você percebe que é sempre uma pressão da sociedade para tentar trazer um pouco também no sentido assim, olha, não envelheça, não se sinta envelhecendo. Não, volta porque você tem ainda muito gás, você ainda tem muita coisa para entregar. E é que nem você falou, vai um pratinho de casa para equilibrar, vai um pratinho de família, vai um pratinho profissional. Se você está inserido em mais de um ambiente profissional, são 2 pratinhos da área profissional para você poder equilibrar. E aí, no meu ambiente familiar, nós fomos criadas, né? Num ambiente
com mulheres extremamente fortes no seu ambiente de trabalho, fortes no seu posicionamento, extremamente decididas, determinadas. Então, eu sou gêmea, né? Então, eu tenho eu e mais a minha irmã e o meu irmão, que é um pouco mais novo. Mas eu e a minha irmã, a gente tem uma referência, assim, de mulheres mesmo, dentro Muito de casa, fortes. muito forte. Então, de que fala assim, cara, a gente não desiste. Não tem como desistir. É simplesmente seguir em frente. Deu errado? Siga. E não olhem, não olha É uma para questão trás. que precisa levar para a vida. Para a vida, Né? exatamente. Eu acho que isso tem que ser exatamente. passado para os seus alunos e para todas as pessoas que você também possa impactar. Porque coisas ruins acontecem. Acontece. Elas vão acontecer sempre. A gente pode perder um emprego ou não, pode, sei lá, perder um ente querido, termina um relacionamento, a empresa faliu. Coisas ruins vão acontecer. O que você faz quando acontece uma coisa ruim, quando você está diante de um fracasso, que vai dizer muito sobre você. E aí você tem que tirar a força de um lugar que talvez você nunca teve mesmo. Porque ninguém vai fazer isso por você. Não. Ou você se levanta a cabeça, anda, vai resolver o que você tem que resolver para recomeçar com a sua resiliência, pensando com questão de empatia, tudo. Ou ninguém vai fazer por você. Volta de novo, né? A gente sempre retomando, e eu acho isso muito bacana, a questão do sentimento de sermos solitários. Sim. Então, o fato de que, como que eu posso resolver isso? Porque sou eu resolvo. Eu tenho uma passagem que eu lembrei agora, e assim, hoje eu já olho essa situação no sentido assim, vou dar risada, vou ser resiliente, mas no final do ano, por volta lá de 22 de dezembro, eu tinha participado de uma confraternização de uma das empresas e foi assim, um almoço que emendou à tarde e aí a gente, cara, um monte de gente confraternizando e depois de uma pandemia e a gente vai confraternizar tudo. E eu tinha acabado de comprar meu carro. Veja, 37 anos. Até então eu nunca tive carro. Nunca. Eu tinha carta. Mas carro mesmo, imagina. Sempre andei a pé, sempre andei de ônibus. Me virei muito bem aqui em Ribeirão. E aí eu tinha acabado de comprar meu carro. Fazia o quê? Uns 2 meses, mais ou menos. E assim, pra todo mundo que anda comigo, eu sempre falo, olha, você tem certeza que você vai comigo? Porque eu dirijo muito mal. Eu reconheço, sabe? Mas tudo bem. Você é um bebê dirigindo ainda. Justo. E eu falo, põe o cinto, é pra isso que nós temos e vamos devagar que vai dar tudo certo. E nesse dia, eu fui junto com uma das outras pessoas que trabalhavam comigo, dei carona pra ela, tudo. E aí, na volta, deixei ela em casa e falei, bom, vamos, né? Vamos pra casa, de novo, sozinha, vamos, tá tudo certo. E ainda bem que eu tava sozinha. E aí, eu fui pegar a rodovia pra ir embora pra minha casa. Meu condomínio é fora da cidade. E aí, na hora que eu tava indo embora, assim, dei seta, sinalizei, aquela coisa certinha. Marília sempre muito certinha. Imagina que vai acontecer alguma coisa, nada. De repente, do nada, surge uma moto com 2 pessoas na moto e eles batem na minha traseira, mas numa intensidade que acabou com a traseira do meu carro. Nossa. E numa região da rodovia, 5 horas da tarde, altamente movimentado. Aí você fala assim, meu Deus, o que eu faço nesse momento? Veja que assim, ó, para a grande maioria, pode ser uma situação extremamente simples. Ah, beleza, bateram no meu carro, tem seguro, não tem, resolve, chama a polícia, o resgate, alguma coisa, tá tudo. Não. Pra mim, Rebeca, foi um negócio assim, meu Deus, tanto é que eu fui perceber que só tinha acontecido porque o vidro de trás do meu carro tinha estilhaçado totalmente. Nossa e eu Senhora. assustei pelo barulho. Então daí eu parei o carro no meio da rodovia, saí do carro, mas assim, num desespero, porque foi a primeira vez que eu vivenciei uma situação de acidente, digamos assim. E de fato, as 2 pessoas que estavam na moto, um deles machucou muito e aí logo a concessionária acudiu, levou para atendimento e outra pessoa ficou comigo. Então até você receber, esperar pela polícia, até fazer boletim de ocorrência, enfim. Isso aconteceu 5 horas da tarde, a gente foi sair do local, realmente era umas 8h30 da noite. Então, de novo, até que ponto a Marília esperava? Poxa, eu estava saindo de uma confraternização e eu não bebo. Eu não gosto de bebida alcoólica, não bebo bebida alcoólica. Fiz o teste do bafômetro e eu penso assim, cara, de que maneira que
uma adversidade como essa impacta a gente também. E você vai falar assim, nossa, mas extremamente simples, né? Mas veja o grau da importância. De repente, a gente coloca tanta intensidade, tanta importância para aquela determinada ação, que aquilo realmente impacta o nosso dia a dia. E o quanto que eu também tirei de aprendizado justamente disso, sabe? Então, são várias situações. Se reinventando em todas as são situações várias situações. ruins. E, Marília, a gente está partindo agora para o encerramento do podcast. E tem uma pergunta que a gente sempre faz para os convidados, que é, se o seu maior fracasso pudesse falar, o que ele diria? Para que você possa passar aí uma mensagem para a galera do podcast também. Nossa, o que ele diria? É que assim, pensando todo nesse nosso bate-papo e essa questão de reflexão e o quanto que, de certa forma, né, a gente ser empático, a gente ter a questão da resiliência com aquilo que a gente vivencia ao longo da nossa jornada, eu acredito que ele... talvez diria assim para mim justamente o que eu tirei de lição de todas essas situações, tá? Aprenda, se houver erros, aprenda com seus erros, mas jamais deixe de desistir, jamais deixe de lutar. E reconheça seus erros, mas valorize seus ganhos. Então, é através dos ganhos que a gente consegue ter essa motivação para dar continuidade, porque, Rebeca, eu tenho certeza absoluta, tem sempre um lugar, tem sempre alguém nos esperando para reconhecer os nossos ganhos, independente de toda e qualquer situação que nós vivenciamos, em que em algum momento a gente errou. Então, sempre vai ter alguém que vai nos acolher e olhar por nós e valorizar os nossos ganhos. Então, eu acho que é isso que faz com que eu siga diariamente acreditando nisso, sabe? E buscando cada vez mais acertar, direcionar todo esse conhecimento para os meus alunos e fazer com que eles sejam profissionais cada vez melhores. Sensacional, Maria. Você fechou agora com chave de ouro. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, imagina. Foi um prazer imenso bater um papo com você. Tenho certeza que a gente ainda vai conversar bastante em outras oportunidades. Com certeza. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E aí, pessoal, a gente está encerrando mais um episódio do Fuck Up Nights. Hoje a gente conversou com a Marília. Não perca, em breve vai estar disponível para vocês. Até mais. Tchau, tchau.